Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa primeira live do canal aqui da anapaulafilgueira.adv. Hoje a gente vai ter convidado. Nós estamos aguardando a entrada do nosso convidado. A gente vai falar de um tema super importante que está em alta, principalmente também no setor público, né? Que ele não é falado, Sim. Não é muito falado. Mas a gente está aqui fazendo nossa primeira live do canal anapaulafilgueira.adv. A gente vai dar início. Eu queria que a doutora Anitta se apresentasse um pouquinho, pode ser? Pode ser. Já estamos aqui com 11 pessoas. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Ana Paula, o convite para estrear aqui no canal dela, tratando de um tema tão importante como a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, meu nome é Anitta. Atualmente, eu sou juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Trabalho em vara única, então tenho todas as competências, civil, criminal, enfim, jurisdição plena. Já fui promotora de justiça no Ministério Público do Estado da Bahia durante 5 anos e meio. Também já fui oficiala de justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e já fui procuradora do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, já exerci 4 cargos. O cargo que eu ocupei por mais tempo foi o Ministério Público, o cargo de promotora de justiça. Mas agora exerço o cargo de juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o qual eu pretendo ficar até me aposentar. Então, vamos lá, considerando que a lei, no caso da LGPD, a lei de 2018, só uma dúvida que me surgiu. E aí começou a viger mais ou menos 2019, 2020. Mais ou menos nessa época você estava em que cargo, então? Estava no Ministério Público do Estado da Bahia. Então, quando iniciaram as discussões, tanto sobre a aprovação da lei, porque foi fruto de uma intensa discussão, quando a lei entrou em vigor, eu estava no Ministério Público do Estado da Bahia. Você chegou a ouvir falar da lei lá, assim, ainda lá dentro? Sim, sim. Já era um pleito, assim, o Ministério Público já trazia essa discussão sobre essa questão da proteção dos dados. No órgãos públicos como um todo, falando na realidade um pouco do Ministério Público, daqui a pouco eu trago para o Tribunal de Justiça. Uhum. Nós notamos a necessidade de proteção de dados. Hoje, por exemplo, no Tribunal de Justiça, eu me deparo com diversos processos que ainda não pedem clara aplicação da lei de proteção de dados, mas eles são decorrência dessa violação à proteção de dados. E aí geram danos como empréstimos fraudulentos, como abertura de contas fantasmas, e por aí vai. Tudo decorre dessa ausência de proteção de dados. Então, no Ministério Público, a gente já notava que é um direito constitucional, o direito à privacidade, o direito à intimidade e que os dados não são protegidos de forma adequada. Então, o Brasil clamava por uma regulamentação nesse sentido. Estava realmente precisando. Eu vou dar aqui uma introdução, então, para as pessoas que chegaram, tá? Certo. E também dar uma boa noite aí para quem entrou agora. Mas, assim, a gente está falando de LGPD, um pouco dos conceitos da LGPD e também tratando mais na seara pública, dos órgãos públicos. Bom, a LGPD é de 2018, a legislação, e ela também é, sim, aplicada aos órgãos públicos, que tinham me perguntado anteriormente. Então, assim, por isso que a gente traz essa discussão, porque ela é tanto para órgãos públicos como para a seara particular e privada, certo? Então, assim, qual é a diferença, então, entre o setor público e o setor privado? São poucas as diferenças. É tanto que a própria legislação só traz um capítulo curto sobre a questão da prática mesmo, da adequação da LGPD nos órgãos públicos, porque todo o resto da lei é válido tanto para o privado como para o público, certo? São poucas realmente as diferenças. E a adequação, que também tinham me questionado essa semana, do profissional que vai fazer a adequação no próprio órgão, eu já fiz, mas eu já fiz só em privados, alguns públicos não.
mas não altera em praticamente nada, porque tudo que a gente faz no particular, a gente também tem que fazer no público. A diferença é que a maioria das vezes o órgão público, ele tem como base legal para usar um dado legal, né, um dado pessoal, é exatamente a finalidade pública, né, o que difere no caso do particular. Mas vamos lá, falar mais sobre o que a gente pode falar no órgão público. Como é que foi no caso no TJ, né? Agora que você está. O que você escuta falar? O que você está vendo de diferente lá, né? Assim, fazendo para que haja proteção dos dados pessoais. Pronto. Ana Paula, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará instituiu um comitê justamente para tratar sobre essa questão da proteção de dados. Não sei se você e as pessoas que nos escutam tomaram conhecimento. O Tribunal de Justiça ele foi contemplado com a verba do Promojude, que vai ser um investimento muito alto no Tribunal de Justiça para a tecnologia. Então, a tendência é que nos próximos 5 anos o nosso tribunal seja um tribunal moderno com tecnologia de ponta em diversas áreas. E um desses projetos que será contemplado com recursos desse empréstimo é o projeto de proteção de dados. Então, já há um recurso para esse investimento financeiro e já há um programa estratégico do tribunal para isso. Como você colocou, a diferença do público para o privado. Diferente do privado, no público as coisas elas levam um pouco mais de tempo, porque nós precisamos estar todo o tempo adequado à lei de licitação, precisamos tudo fazer de forma fundamentada e embasada. Isso diferente da empresa privada, que aí muitas vezes o dono, os diretores decidem e vamos lá e aplica. No setor público tem um protocolo um pouco mais lento para isso. Mas o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará já instituiu esse comitê que trata dessa proteção de dados. A página do tribunal ela já foi adequada, então já temos uma política lá de cookies e uma política desses tratamentos de dados. Já temos uma autoridade encarregada, até eu pedi para daqui a pouco você explicar para os nossos ouvintes o que é esse encarregado. Nós temos já esse encarregado, que é o desembargador Sérgio. Nós já temos um e-mail para que as pessoas se comuniquem com o encarregado. Então, a parte que queira tratar dessa violação de dados, que queira tratar da proteção dos seus dados no Tribunal de Justiça, ela já tem como fazer isso. Na nossa página do site, a gente já tem lá um campo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ainda precisamos avançar muito, com certeza. O tribunal reconhece que precisa avançar, mas está avançando. E o nosso próximo passo vai ser contratar uma consultoria especializada justamente para direcionar o tribunal nas próximas ações. Então, o que poderia ser feito de forma imediata já foi feito, foram essas medidas emergenciais, e agora avançamos para uma consultoria especializada justamente para trazer para o Tribunal de Justiça melhorias que podem ser implementadas. Perfeito. Não, e eu fiquei muito feliz de saber que tem agora, né, essa questão do Promojude, que é exatamente para melhorar, né, essa seara também da própria LGPD. E fiquei também feliz, eu já ia também perguntar se vocês já têm o encarregado, né, e se vocês já têm toda essa comunicação no site, etc. Então, voltando então a esse ponto que a Anita falou, só para eu explicar um pouquinho mais para vocês. Se alguém já ouviu falar de DPO, né, que é, no caso, a forma como a maioria das vezes eles tratam o encarregado de dados, o que é essa figura de acordo com a legislação? É uma figura, uma pessoa, um profissional que vai ficar à frente dessa questão da proteção de dados, certo? Dessa adequação, né, dos dados pessoais no órgão público ou na seara privada, certo? Então, o encarregado, ele não necessariamente tem que ser um especializado em proteção de dados, pode ser, a lei não exige uma qualificação para isso, certo? E ele pode ser até o próprio empregado, se for na seara privada, ou então uma pessoa mesmo de dentro, se for do órgão público, né? E esse encarregado, ele vai receber comunicações, é ele quem vai responder e-mails, quem vai responder reclamações, elogios e dúvidas e o que for
tudo referente aos dados pessoais, tá? Então, como eu disse, existe a figura do encarregado, que também é chamado de DPO. Ah, não falo, mas por que DPO? Porque existe uma legislação que é europeia, que aí também já é o GDPR, que é uma legislação já mais antiga, que aí eles chamavam esse encarregado de DPO. E aí acaba que nós brasileiros trouxemos esse vocabulário aí internacional, e aí também, né, já ficou realmente abrasileirado, aportuguesado, e ficou realmente nosso ADPO ou encarregado de dados, tá certo? E essa comunicação é muito importante também que a Anitta falou, porque essa comunicação com o encarregado, ela é, de acordo com a legislação, obrigatória. Porque no site, né, no caso do TJCE, provavelmente, como a Anitta disse, tem política de privacidade, código de conduta, muito provavelmente. E a política de privacidade, vocês vão poder ver tudo que eles fazem ou não fazem com os dados pessoais de vocês. E lá vai ter também a comunicação com o encarregado, né? Então, é um meio público que a gente tem que... eu digo de um modo geral, né? Ou privado ou público, que tem que realmente publicizar a forma de falar com esse encarregado. Me conta mais, Anitta. Estou interessada aí. Ana Paula, deixa eu só complementar aqui tua fala. É importante dizer que qualquer pessoa que achar que seus dados pessoais está de alguma forma sendo violada, no caso do Tribunal de Justiça, pode mandar um e-mail para esse encarregado. Depois eu vou colocar o e-mail aqui. Né? Muitos de nós, assim, no âmbito judicial, às vezes se depara com um processo e diz, nossa, meus dados são expostos dessa forma. Então, é uma comunicação com o encarregado para que isso seja analisado. Como você disse, o encarregado ele pode ser empregado no setor público, ou no setor privado, ou no setor público pode ser um funcionário público. Né? No nosso caso, é um desembargador, um jurista, só que o Tribunal de Justiça também instituiu um grupo técnico de apoio. Então, além do desembargador, tem um grupo técnico que está subordinado para auxiliar na tomada de decisões. O comitê, né? No caso que você tinha falado. Não, o comitê é para estruturar a LGPD. O grupo técnico é um grupo que está ligado só com o encarregado. Como a estrutura do tribunal é muito grande, para que a lei seja implementada como ela deve ser, nós temos várias estruturas, tanto esse comitê quanto esse grupo técnico, que são pessoas que estão assessorando aí o desembargador nessas comunicações relacionadas à LGPD. Entendi. Muito bom saber disso, viu? Porque a gente fica também temeroso. Eu, pelo menos, como titular de dados, você e todo mundo que tem dados pessoais, a gente fica temeroso de saber que eles podem estar aí sem qualquer privacidade, sigilo e proteção. Então, realmente é legal saber que a legislação ela tá ativa e que as pessoas estão fazendo também por onde, principalmente o órgão público, que às vezes as pessoas já têm assim aquela facilidade de reclamar, né? O órgão público não faz nada, o órgão público demora. Então, foi bom colocar exatamente isso, né? E é bom essa live para a gente exatamente atualizar as pessoas. Eu mesmo estou desatualizada quanto a isso, eu admito. Não sabia e é realmente assim, muito, muito interessante saber disso. Inclusive, me causa uma certa preocupação, porque os órgãos públicos estão fazendo, então, realmente sua atividade, o que deve ser realmente ser feito, mas o setor privado está indo a passos de tartaruga, viu? Porque eu vejo que as pessoas estão muito desacreditando quanto a essa legislação, mas a questão não é questão de acreditar ou não acreditar. Por isso que eu sempre disse, porque proteger os dados já era para estar, né, não? Há muito tempo. A gente protegendo os dados. É tanto que aí veio o artigo 5º, né, trazendo um direito fundamental, né, como direito fundamental a nossa proteção de dados. Pode falar. E isso que você colocou de há muito tempo a gente clamar por uma legislação, eu noto tanto no meu trabalho do Ministério Público, diversas vezes eu já me deparei com crimes de estelionato, por abertura de conta indevida, emissão de cartão, confissão de dívida e diversas situações de pessoas usando dados alheios
Hoje, aqui no Tribunal de Justiça, eu me deparo demais. Uma das minhas principais demandas é relacionada a empréstimos fraudulentos, justamente porque os dados estão expostos. Então, é importante a lei, mas é importante uma conscientização, né? Por isso que é muito, muito útil a live para o conhecimento das pessoas que estão nos ouvindo. Porque as pessoas devem saber como procurar e como buscar a proteção dos seus dados. Eu sempre digo, em tudo que eu vou falar e trazendo agora para a LGPD, o poder público está agindo para implementar a lei, mas nós também temos o nosso dever de vigilância com os nossos dados pessoais. E aí eu digo para vocês aqui o canal do Tribunal de Justiça. A Ana Paula, ao longo dessas lives, vai divulgar outros canais de outros setores e vamos ser vigilantes. Encontrar dados nossos expostos, vamos procurar o encarregado, vamos buscar denunciar e vamos buscar proteção, porque também tem o nosso dever pessoal de estar todo o tempo sendo vigilante com os nossos dados. Com certeza, com certeza. Com certeza. Bom, a gente falou sobre o DPO, né? Que era um dos pontos que a gente já ia comentar aqui também na live. Mas eu também quero falar um pouquinho sobre a Agência Nacional de Proteção de Dados. As pessoas tendem a achar que, pelo fato de ser órgão público, a Agência Nacional de Proteção de Dados ela não vai fiscalizar, ela não vai poder, enfim, iniciar um processo administrativo, e não é dessa forma, tá? A NPD ela vai sim fiscalizar, ela vai também estar pertinho do órgão público, sempre vigiando, né, todos os pontos, todas as questões. O que eu provavelmente já vi também de todas as temáticas e discussões que envolvem essa questão é que provavelmente não vai ter multa para vocês, para a questão dos órgãos públicos. Mas processos administrativos, fiscalização, etc., é tudo normal. Fora também qual é a diferença do órgão ou de entes da seara privada. É a questão de prazos também, que vocês vão ter prazos diferentes, porque querendo ou não, vocês têm legislações específicas, né? Sim. Tem a lei do processo administrativo, tem a lei de licitações, tem, né? Enfim, então, vai seguir essas leis já existentes. Isso. Comentário? A respeito da Agência Nacional, bom, eu acho que ainda paira no senso comum aquela ideia de que não vai funcionar, de que não vai fiscalizar. Mas sim, há uma sinalização, né, de que a Agência Nacional vai fiscalizar. Por mais que o órgão público ele não receba multa, nós somos cobrados de diversas outras formas. Por exemplo, em 2021, o próprio CNJ editou uma resolução, que é a Resolução 363 do CNJ, na qual o próprio CNJ institui um comitê para padronizar a LGPD nos tribunais e para recomendar aos tribunais que já adotem medidas para a implementação da legislação. Então, todo tempo, nós do Judiciário estamos sendo cobrados pelo Conselho Nacional de Justiça para que a lei seja corretamente aplicada. Então, assim, os órgãos públicos, além dessa cobrança da agência, nós recebemos também essas cobranças dos nossos órgãos e da nossa estrutura. Então, logo mais, vamos nós juízes, né? No caso, eu sou juíza de primeira instância, vou receber recomendações do tribunal sobre como aplicar a LGPD na minha unidade, na minha vara. A partir daí, no momento que eu não aplico, eu sou cobrada pela minha corregedoria local, sou cobrada pelo CNJ. Então, nós não temos a sanção pecuniária, a multa, mas nós temos diversas outras penalizações. Tanto nós, juízes, falando individualmente, quanto o tribunal enquanto organização. Isso aí se aplica para outras instituições, no Ministério Público, tanto para os promotores de forma individual, quanto para a instituição Ministério Público. Então, sim, nós, do setor público, estamos sendo cobrados e há uma intenção, né, do poder público, dos órgãos públicos, de realmente implementar a lei, aplicar e até servir de exemplo para que a iniciativa privada adote também essas práticas. O que a gente observa é que a iniciativa privada ainda caminha a passos lentos, quando deveria estar um pouco mais acelerada, né, num ritmo mais avançado. Mas nós, do setor público, estamos aqui correndo para
adequar para logo mais estarmos também em condições de cobrar e demonstrar o nosso exemplo enquanto instituição. E assim, infelizmente, o que me angustia é exatamente isso, porque a seara privada, ela espera que haja uma multa para poder fazer alguma coisa. Mas, primeiro de tudo, não se espere uma multa, porque essa é só uma das sanções administrativas da agência. E segundo que a agência, todo mundo fica dizendo que a agência não está fazendo nada, enfim, lá vai do órgão público, né? A Agência Nacional de Proteção de Dados não está fazendo trabalho, etc., mas está sim, ela está ativa, tanto que já existem mais de 300 processos administrativos. E a gente não sabe por que são sigilosos. Então, está na ativa, esses processos talvez tenham órgão público, a gente não sabe, né? Mas de fato, está no exercício da atividade, está realmente ativo. O que eu quero dizer é que vamos atrás, né? Sempre de estar vigilantes quanto a isso. E nós, como titulares também de dados, eu sempre tento dar o lado da empresa ou do órgão público, mas também o lado do titular de dados, para a gente também estar vigilante, para a gente também começar a prestar atenção de que o proteção de dados é o nosso direito fundamental e que a gente pode ir atrás, a gente pode reclamar, pode solicitar exclusão em alguns casos. Então, né, realmente ficar ciente e ter conhecimento do que é a LGPD. Ana Paula, pode falar. Só acrescentando, muitas vezes eu também noto omissão da iniciativa privada por não entender ou por achar que não faz gestão de dados, né? É importante a gente esclarecer que até aquela empresa que não faz cadastro dos clientes, mas ela tem uma folha de pagamento, ela tem um cadastro do plano de saúde, ela é responsável por aqueles dados. Exatamente. Então, a gente vê aí algumas empresas, não se aplica a mim porque eu não faço gestão de dados. Não é bem assim. Dados é tudo aquilo que identifica uma pessoa e praticamente todas as empresas, elas fazem gestão de dados, porque elas têm folha de pagamento, elas têm aquela planilha de controle ou do plano de saúde, ou do vale alimentação, ou de algum benefício, e tudo isso com dados pessoais. Em alguns casos, até dados sensíveis, são relacionados à religião, à raça, à etnia, a outras questões. Então, é importante uma conscientização de que todos, né, a iniciativa privada que precisa proteger esses dados é uma ampla, um rol amplo, já que muitos fazem sim essa gestão de dados. Muito bem colocado e lembrado, né, que a Lei Geral de Proteção de Dados trata de dados pessoais, né, dados pessoais e dados pessoais sensíveis. E realmente é muito comum a gente ver as empresas dizerem não se aplica a mim porque eu não faço tratamento de dados pessoais. Eu venho cá, você tem empregados? Você tem funcionários? Aí tenho. Eu falei, então, cadê os dados pessoais dessas pessoas? Então, assim, praticamente é muito difícil, na verdade, a gente achar uma empresa que não seja, né, aplicada a LGPD. Mas agora, assim, me veio uma dúvida aqui na cabeça. Enfim, me veio uma dúvida aqui. Eu vou. Não estava no nosso protocolo, mas, Anitta, eu estava aqui pensando. Os processos, a maioria são públicos, né? Então. Isso. Então, assim, digamos que se eu quiser pesquisar um processo na internet, eu vou conseguir encontrar alguns dados dessa pessoa. Ou, assim, como é que o tribunal, não sei se assim, alguém já falou como é, ou se vocês já estão tratando de alguma forma diferente, mas como é que pode ser possível anonimizar ou evitar, ou fazer com que haja uma maior proteção desses dados nesses processos? Pois é, nós temos uma abertura, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, que é justamente a lei permite digamos, os dados estarem em processos judiciais. Só que nós, né, enquanto Poder Judiciário, queremos justamente essa consultoria para melhorar o nosso processo interno. Apesar da lei permitir que os dados estejam em um processo judicial, então já fica até claro, né? Quem entra com o processo judicial, quando coloca...
Desculpa, A aqui sua... existe a tal da finalidade, né, pública, no caso. Isso. Tem a É finalidade pública, né, para o processo judicial. Então, o próprio particular, quando ele ingressa com a ação, ele já coloca a qualificação dele lá, dados, né? E aí ele sabe que está sendo utilizado para uma finalidade pública, que é o processo judicial. Mas isso não nos exime, não tira de nós a reflexão de que nós devemos melhorar os nossos processos internos. E é por isso que estamos buscando uma consultoria para aprimorar como isso deve ser feito e como melhorar. Porque nós também não podemos, nós trabalhamos com a ideia de que o processo judicial é público. Outras legislações conferem ao processo judicial essa característica de ser um processo público. Então, nós ficamos ali com aquela balança que muitas vezes no direito a gente tem que estar sopesando. Estamos diante de um processo público, mas, por outro lado, nós temos os dados pessoais. Isso é um debate tanto do Tribunal de Justiça quanto é um debate no âmbito do CNJ. Mas hoje, agora, nós ainda não temos uma resposta. É algo que o tribunal precisa debater e a sociedade também. Entendi. Entendido, mas de fato, assim, a questão pública, a gente sempre tem que sopesar, como você colocou. E aí, porque querendo ou não, a gente tem um direito, né, de ter o processo público, o direito realmente de ter acesso a todos esses dados e, ao mesmo tempo, até que ponto, né, essa questão da proteção de dados, até que ponto isso daí não é uma forma também de exibir esses dados de uma forma tão pública, né, que possa também ter consequências como essas que a gente já falou, né, enfim, a abertura de outras contas e coisas de cartão de crédito, enfim, é complicado realmente. Mais algum ponto, assim, referente à questão do tribunal que você possa nos trazer? Do Tribunal de Justiça, de forma bem resumida, eu trouxe basicamente tudo que o tribunal tem feito, o projeto estratégico, esses debates que nós estamos travando internamente. Já deixei claro até que o recurso, né, que nós já temos recurso para isso, então não vai ser um empecilho. O empecilho é realmente, e tem sido realmente, o tempo que os processos demoram no setor público. E o que eu queria colocar também é a importância da participação popular, né? O Tribunal de Justiça, ele não é uma organização privada, é uma organização pública. Então, muitas vezes, esses processos, ou no âmbito do Tribunal de Justiça, ou no âmbito do CNJ, eles contam, sim, com consulta pública, são feitos enquetes para a população participar, justamente para ter esse debate democrático, para a decisão não ficar totalmente interna, mas sim dos usuários. E nós temos como usuários os advogados, né, que representam o jurisdicionado. E nossa finalidade é sempre levar a melhor prestação jurisdicional. Então, eu convido todos, né, para participar desse debate, para mandar sugestões para o encarregado, para caso encontre algum processo que acho que está indevido, a forma como os dados estão expostos, comunicar o encarregado, porque tudo isso traz uma colaboração. A partir de um processo, a gente gera uma reflexão sobre como melhorar aquela prática e como não violar os dados ou violar o direito de uma outra pessoa. Então, fiquei feliz com esse convite justamente por estar aqui chamando as pessoas e possibilitando esse debate democrático. Muito bom mesmo. Esperamos, então, a participação de todos, né? E eu, como advogada, vou estar ali tentando também fazer minha parte e sempre trazendo a parte de empresas e órgãos públicos e a parte dos titulares, porque se não tiver, como você disse, a participação de ambos, a legislação ela não vai para frente. A Agência Nacional de Proteção de Dados ela vai estar funcionando, mas enquanto a gente não fizer a nossa parte, não saber dos nossos direitos e deveres, né, um lado e do outro, então realmente as coisas não funcionam devidamente. Para algumas pessoas que entraram mais tarde, a gente está falando aqui sobre a LGPD, algumas especificidades que tratam em referente ao poder público, certo? A LGPD, ela vai sim se adequar
vai sim ser obrigatória a adequação ao poder público e não vai haver muitas assim, alterações, não vai ter muita alteração em referente, né, em relação ao ente privado. Claro que tem as suas especificidades, que é o que a gente está tratando agora. Bom, Anitta, agora no órgão anterior, né, do Ministério Público, o que vocês escutavam falar da LGPD e questão assim, de reclamações que envolvessem a privacidade de dados, o que vocês tinham assim que era recorrente? Bom, no Ministério Público, né, o debate sobre a LGPD, como eu coloquei no começo, ele já ocorria, né? Nós já notávamos, né, o Ministério Público já notava que era necessária uma proteção aos dados. Justamente porque o Ministério Público está naquela ponta como órgão de acusação, como fiscal dos direitos, das políticas públicas. Então, em diversas ações, se verificava violação de dados. Chega um hospital para realizar uma ação de fiscalização, verifica que os prontuários estão lá expostos, sequer são guardados adequadamente. Então, além de dados, temos dados sensíveis. Então, sempre se observou que era necessário uma regulamentação nesse sentido. Porque muitas vezes se cobrava, mas faltava aquele respaldo legal e que a lei trouxe esse respaldo legal. Reclamações de forma individualizada, né, da minha experiência como promotora, eu não cheguei a receber. Mas eu até tenho uma explicação para isso, né? Eu era promotora de entrança intermediária, então eu sempre trabalhei em cidades que são de médio porte. E eu observo, né, agora, que a lei ela ainda está tímida nas discussões. Nós não encontramos esse debate da lei entre as pessoas. Então, as pessoas não estão jantando ou numa reunião falando sobre a LGPD. Ainda é algo distante. Então, é uma lei que ainda precisa de uma aproximação com a população. Seja por meio dos debates, que a gente pode promover, como você está fazendo aqui por meio do Instagram, seja através de própria ação governamental, né, propagandas educativas e conscientização para que as pessoas entendam que essa lei existe e que ela pode ser cobrada. Mas, por enquanto, eu ainda noto que a lei parece ser algo distante da população, pelo menos nas comarcas em que eu atuei, tanto como promotora de justiça e hoje como magistrada. Eu noto que ainda não é algo que está no debate das pessoas, ainda está um debate muito restrito a determinados grupos. Então, precisamos trazer esse debate, precisamos difundir o debate sobre a lei, para que depois as pessoas comecem a bater as portas dos órgãos, seja do Ministério Público, seja mandando e-mail para os encarregados dos órgãos públicos, cobrando a aplicação da lei. Muito bom. E já nessa parte no TJ mesmo, né? Ou até mesmo antes, né, da sua jornada como juíza, você já viu ou presenciou ou já sentenciou com base também na legislação da LGPD? Não, ainda não presenciei nenhum processo, né, entre os que eu atuei, que a causa de pedir o fundamento jurídico seja a LGPD. Ainda não. Não sei se outros colegas já se depararam com demandas nesse sentido. Por enquanto, né, o que eu me deparo muito são consequências da LGPD. E aí é o estelionato, porque houve a abertura de um cartão de crédito falso, houve a emissão de cheque falso, abertura de conta, empréstimos e por aí vai. Que são tudo consequência da LGPD. Então, assim, o que eu vejo é que as pessoas estão tratando o problema, mas não estão atuando na causa do problema, que é a LGPD. Então, a gente ainda está muito... vamos punir porque foi feito um empréstimo fraudulento, vamos punir quem fez o cartão fantasma e por aí vai. Mais pouco ainda se olha para a LGPD para a gente tratar da prevenção. Falou a palavra, que é a prevenção. Querendo ou não, o que a gente faz, no caso eu, profissional, que faço as adequações nas empresas, a gente faz a questão da prevenção. Não é só para ficar pensando nas sanções administrativas que a agência possa vir a aplicar nas empresas, não. Vocês
todos vocês, como assim, falando já como se, né, fossem autônomos, empresas e etc., e órgãos públicos, vão atrás da prevenção, certo? Porque a qualquer momento, um titular como eu de dados, como você, pode ir reclamar os seus direitos, querendo ou não. Então, assim, vocês têm que estar, assim, adequados, têm que estar cientes do que se trata a legislação, né? E essa palavra é exatamente a palavra do momento, é a prevenir, é adequar a LGPD, adequar a proteção dos seus dados. Então, o que mais que eu ia falar? O pessoal Ana tá tão Paula, quietinho aí no bate-papo. deixa eu só acrescentar, e essa prevenção, ela tem que acontecer de uma forma geral, em uma organização, os processos internos, os colaboradores têm que compreender o que é LGPD, tem que atender o público consciente do que é a LGPD. Então, é uma prevenção que não é só adequar processos, mas sim uma mudança de cultura, que é importante uma conscientização para que entendam. Porque muitas vezes o profissional, a empresa, o órgão público está com o processo interno adequado, mas quem está lá na ponta, ou o servidor público, ou o colaborador na iniciativa privada, não compreende e aí viola esses dados lá na ponta por uma falha nessa relação direta. Muito, muito bom. E é como você disse, é uma cultura de proteção de dados, né? E assim, infelizmente, além de ser a legislação, uma legislação atual, que é de 2018, né? Tudo que gera mudança causa alvoroço, né? As pessoas não querem, não evitam e aquela coisa toda. Então eu vejo muito isso na LGPD. Porque a LGPD, ela não é uma lei que vai chegar na sua empresa ou no órgão público e dizer, pronto, olha, eu fiz todas as alterações, eu fiz as cláusulas no contrato e tá tudo bonitinho. Não, porque como a doutora Anitta falou, é uma mudança de cultura. Isso. Por isso que, nas minhas adequações, eu acho primordial a primeira fase da adequação da LGPD ser a oficina de conscientização. O que é a oficina de conscientização? Junta todo mundo aqui, ó, da empresa, órgão público, se for, dependendo do tamanho, obviamente, da quantidade de funcionários. Junta todo mundo e vamos fazer uma conscientização do porquê que a gente tem que proteger os dados pessoais. Porque como é que eu vou fazer alteração, né? Toda aquela coisa bonita de proteção de dados na empresa se ninguém sabe nem para que é, né? Isso. Então, é começar por você, como titular de dados, saber os seus direitos, por isso que você tem que se conscientizar e depois saber por que a empresa que você trabalha ou o órgão público que você trabalha precisa também adequar e proteger os dados pessoais. Então, realmente, é exatamente isso, é uma mudança de cultura. Então, por ser também mudança de cultura, é que eu acho, de toda forma, que vai, né, ter um tempo, tudo tem seu tempo realmente, talvez seja um pouco mais lento, mas junto com a atividade da Agência Nacional de Proteção de Dados, com a ANPD, talvez aí vá, né, vai tendo efeito. Praticamente, vamos partir aqui para as perguntas. Tem mais alguma coisa para falar, doutora? Acho que a gente tratou bem do tema do órgão público, trouxe o debate. Então, vamos ver se alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão do que a gente poderia trazer para o debate. Porque, assim, como eu tinha falado também inicialmente, o que se refere ao órgão público, ele é muito parecido com o órgão privado, né? A seara privada. Então, assim, o que a gente falou foi mais as especificidades, né, que exatamente está na questão do ente público. E a gente trouxe mais para cá, para o estado do Ceará, porque a Anitta é juíza, né, do TJCE, já atuou também no Ministério Público, mas foi da Bahia, então trouxe também um pouco do conhecimento que ela teve, mas, assim, na época também era muito atual, né, querendo ou não, a LGPD. Sim. Então, o que a gente pôde trazer também, até para nós daqui do estado do Ceará sabermos que existe já um encarregado de dados no tribunal, que a gente pode sim, nós titulares, ir atrás dos nossos direitos junto do tribunal e atuar junto com eles
também, né, como participantes, foi muito bom saber e foi muito bom para nos atualizar. E aí eu tô querendo saber se o pessoal que está assistindo tem mais alguma dúvida, senão a gente vai fazer nosso encerramento. E aí, pessoal, podemos acrescentar algo mais, alguma curiosidade? Nada, tudo ficou ok, vocês entenderam direitinho. Então, quem estiver assistindo, eu vou logo dizendo, porque agora é assim. Aperta no coraçãozinho e envia para as pessoas se vocês gostaram da live, se foi esclarecedora, se passou coisas interessantes e se vocês realmente novidades que vocês não sabiam, envia aí para um amigo, envia para alguém. Eu vou deixar a live salva também para quem quiser assistir depois. Essa daqui é a nossa primeira live, certo? A live do meu canal, do anapaulafigueira.adv, mas eu vou sempre estar fazendo, eu quero atualizar, eu quero estar atualizada, né? Então, eu vou trazer convidados. Doutora Anitta, se também puder voltar daqui a alguns meses, volta para trazer mais novidade, porque é isso mesmo, é para a gente tentar fazer com que todos fiquem cientes, né, dos seus direitos e cientes de como é que está o andamento dessa adequação nos órgãos públicos. Eu agora falei, eu já lembrei de outra coisa. Eu estava fazendo uma palestra um dia com um advogado que é da parte do Dragão do Mar, daquelas, assim, da Secretaria de Educação, do Esporte, etc., e que atua também ali no comitê não, enfim, advogados ali do Dragão do Mar, e etc. Aí eu achei interessante, porque o que eu pude ver foi exatamente isso. Isso já foi ano passado, se eu não me engano. Então, assim, olha como eles estão também preocupados, entendeu? Foi o que me demonstrou. Eles estão preocupados, eles estão querendo fazer logo uma licitação. Eu não sei se era a licitação que eles estavam falando, ou era realmente um contrato que eles iam fazer, já com uma empresa, para que pudesse fazer a adequação quanto antes. E que bom, né? Que bom que os órgãos públicos estão dando esse passo, estão preocupados, porque era o que eu temia. Porque como eu estou mais na seara privada, né? E eu estou vendo realmente que o pessoal está um pouco... Deixa para o próximo mês, deixa para depois, deixa para o próximo semestre. Porque entendo também que a questão financeira está difícil e todo o contexto mundial que a gente está vivendo. Sim. Mas, assim, tentar, né, ir atrás dessa questão da proteção de dados, mesmo que não seja uma adequação já agora, mas tentar já, por meio de mentorias, eles tentarem o ente privado, enfim, ir atrás de alguma forma para tentar se adequar, né? Então, isso realmente eu estou vendo um pouco mais de lentidão. E como eu disse, é muito bom saber que os órgãos públicos estão fazendo a sua parte. Não posso, acho que, generalizar, porque também a gente não sabe como é que está todos, mas pelo menos os que eu fiquei sabendo estão realmente fazendo a sua parte. Isso é muito bom mesmo. Pessoal, então nenhuma dúvida surgiu. Eu espero que vocês tenham, né, curtido aqui a live. Eu quero que a Anitta aí diga as suas palavras finais. Então, eu só queria realmente agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz com o convite. É muito bom poder falar, né, o que o Tribunal de Justiça está fazendo, né, a minha instituição. Sinto muito orgulho de participar do tribunal. Então, para mim, é motivo de muita felicidade mostrar, sim, que estamos nos adequando, estamos correndo atrás, que estamos abertos também ao diálogo com a sociedade, que já temos uma autoridade encarregada e que estamos, sim, fazendo a nossa parte. Então, fico feliz por falar e fico feliz por participar de uma instituição, né, que abraçou a causa, está abraçando e que provavelmente, né, no curto período de tempo, nós vamos ser pioneiros aí em um excelente projeto de proteção de dados. E esperamos que a sociedade corresponda, né, protegendo seus dados, tanto o particular, sendo vigilante com os seus dados, quanto as empresas se adequando à lei. Então, realmente o que eu desejo é que a lei ela saia do papel
e comece a ser uma lei efetiva, uma lei em que a gente verifica a aplicação, tanto no setor público quanto no setor privado. Então, muito obrigada, AP, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui no seu Instagram. Eu que agradeço muitíssimo. Muito obrigada por participar da minha primeira live. Que bom! Muitas, de muitas. Concluindo aqui só também o que a Anitta falou. Gente, não deixem a LGPD ser mais uma lei só no papel, né? Vamos colocar em prática, porque tanto faz parte dos dois lados. Faz parte dos direitos dos titulares e dos deveres que as empresas e os órgãos públicos devem fazer. Então, ficar atentos, ficarem realmente, enfim, ficarem tentando sempre ter a questão do sigilo e da privacidade dos dados. Mais uma vez, agradeço demais enfim, a presença de todos. A gente chegou quase a 20 pessoas aqui assistindo. Muito feliz para a minha primeira live. E sim, é isso. Qualquer dúvida, falem comigo. A live vai ficar gravada. E curtam aí no coraçãozinho. E encaminhem para as pessoas que vocês acharem interessante, tá bom? Um beijo, boa noite. Obrigada, doutora. Anitta. Beijinhos. Beijo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.